Vamos lá, ok? Olá, pessoal. Estamos aqui felizes, começando uma jornada muito importante, uma jornada de aprendizagem, uma jornada de trocas, mas, sobretudo, uma jornada de mãos dadas. Nós estamos aqui de mãos dadas, um time e cada um dos nossos municípios, nesse desafio que é meu, que é seu, que é de todas as redes de São Paulo, do Brasil, trocando experiências, trocando vivências, mas, sobretudo, construindo uma agenda de olhar para a nossa rede, pensarmos as avaliações externas, pensar no SAEB, pensar no SARESP e pensarmos, sobretudo, no que nós faremos e o que nós precisamos fazer neste período. Então, quero aqui chamar a nossa vice-presidente, professora Denise, que tem trabalhado com muito afinco com a professora Maria Regina, que é uma das grandes especialistas da educação brasileira em educação nos anos iniciais, instrumentos de avaliação, em olhar a educação como um todo, em promover a equidade e no desenvolvimento da aprendizagem, para ajudar a fazer com que nós possamos olhar cada um para suas redes, para o seu desenvolvimento, para o seu desempenho e naquela grande torcida de que todo mundo possa, com esse olhar cuidadoso, atento, fazer aparecer aquilo que no dia a dia nós já estamos fazendo que aconteça, que é um trabalho forte e intenso para que os nossos alunos aprendam. Denise, então eu te passo a palavra, te passo a condução desse trabalho e, ao mesmo tempo, te agradeço imensamente por tudo que você já tem feito no sentido de viabilizar essa formação, essa sequência, né, de atividades de live. A diretoria se reuniu, organizou, determinou e você assumiu essa tarefa. Então, eu te passo agora para falar um pouquinho de como vai ser essa vivência e também de como os nossos dirigentes e técnicos poderão interagir conosco. E um ótimo trabalho a todos nós. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maria Regina. Boa tarde a todos os nossos colegas da ME do Estado de São Paulo, a todos os técnicos de secretarias que estão conosco. Esse encontro hoje é uma ação dessa diretoria, pensada, estruturada, para que a gente possa chegar a cada diretoria municipal de educação do nosso estado de São Paulo e chegar até você, secretário municipal e a sua equipe, para que juntos nós consigamos organizar e articular a nossa rede, para que a gente consiga chegar até o SAEB com todas as informações que nós precisamos e com as nossas escolas organizadas, considerando todas as aprendizagens dos nossos alunos. É para isso que essa agenda de lives, que essa pessoa tão maravilhosa que é a Maria Regina, foi construída para que você, secretário, consiga articular e organizar a sua rede para esse evento tão importante que é o SAEB 2025. E de bônus, a gente ainda vai trazer uma coisa que é um desafio para nós também, que é o SARESP. Então, o nosso último encontro vai falar sobre o SARESP e vai falar sobre a avaliação de 2004 e o olhar para essa, como ler todos aqueles resultados, aquelas coisas que para nós ainda é muito difícil, né? E tentar levar para 2025 conhecimentos para que a nossa rede consiga passar por esse processo de uma maneira muito tranquila, dando segurança a todas as nossas equipes gestoras nas escolas. É, a gente pensou em 4 encontros, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês desses encontros, tá? Hoje é o nosso primeiro encontro, e aí nós vamos falar um pouquinho da Portaria 453, de 3 de julho de 2025, e outros documentos, tá? Considerando que a gente tem menos de 50 dias para o SARESP, o tema terá reflexões sobre e novidades das normativas vigentes para o SAEB de 2025, a partir dessa portaria, que estabelece as diretrizes da realização de avaliação da educação básica, SAEB, para o ano de 2025, e da outras publicações atreladas ao tema. Então, a professora Maria Regina vai falar um pouquinho dessa portaria, um pouquinho de toda a legislação que permeia o SAEB, e deixar bastante informações valiosas para nós aqui. Amanhã, dia 21, a gente vai falar sobre o foco das ações nas escolas. Então, o nosso SAEB 2025, ele tem um foco
sobretudo nas escolas, nas equipes gestoras das escolas, e abordará como as escolas poderão desenvolver ações que potencializarão os alunos a responderem de forma eficaz o questionário socioeconômico e a avaliação. Também trará a importância da comunicação, da colaboração com as famílias, de modo que todos sintam-se responsáveis por esse momento da avaliação externa. A gente sabe que os nossos resultados, inclusive do VAR, ele traz sobre essa questão da equidade, de como a gente trabalhar com essas crianças essas respostas dos questionários e considerar as avaliações e quanto isso é um desafio, porque isso depende muito da nosso aluno, dessa articulação com o nosso aluno e da articulação com a família também. O nosso encontro do dia 3 do 9 vai falar sobre o monitoramento para alavancar as aprendizagens e os índices. O tema abordará a análise dos resultados do SAEB de 2023 a partir dos resultados fornecidos pelo INEP, de forma que possam orientar as metas para 2025. E o nosso quarto encontro vai acontecer no dia 4 do 9 e aí nós vamos falar de Saresp 2025. Então, nós vamos trazer um pouquinho do olhar para 2024 a partir dos resultados alcançados e o que temos para 2025 na perspectiva da Resolução SEDUC 109 de 29 de 8 de 2025. Então, vocês veem que é um desafio aí a gente está procurando trazer todas as informações necessárias para que a gente consiga passar por todo esse processo de avaliação externa com bastante segurança. E para isso, a gente traz nada mais, nada menos que a nossa querida Maria Regina Passos Pereira. A Maria Regina é doutora em Linguística aplicada pela PUC, mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, tem MBA em Gestão Educacional, graduada em Biologia e Pedagogia, tem só 39 anos de experiência em gestão pública, atua na área pedagógica, na formação contínua de professores, gestores e equipes técnicas, trabalhou no PAEC do Estado do Ceará, coordenou a construção do currículo paulista para a educação infantil e revisou tecnicamente o currículo municipal de Jacareí. Assessorou a construção do Plano de Gestão 2021-2024 e o documento norteador da educação integral do município de Atibaia. Coordenou a construção dos PPPs das escolas municipais de Mogi das Cruzes, Atibaia, Vargem Grande do Sul e São Miguel Arcanjo. É diretora pedagógica da Conatos Consultoria Educacional e tem um canal no YouTube, Diálogos Sustentáveis para 2030. Então, a gente está com essa pessoa maravilhosa, porque acima dessa excelente profissional, dessa pessoa super sabida, a gente tem essa pessoa maravilhosa aqui para nos ajudar nesse processo todo e nesses encontros, estar conosco, nos orientando, nos ajudando a ler coisas e, sobretudo, nos ajudando a organizar as nossas redes municipais para essas avaliações. Professora Maria Regina, seja muito bem-vinda. A sua presença sempre na Undip, sempre nos nossos encontros, é sempre um prazer estar com você e aprender um pouquinho mais. Então, a palavra está Obrigada, Denise. contigo. Muito obrigada, viu, Denise? É um prazer estar aqui com vocês. A Undime é uma instituição do coração, né? Tanto a Undime São Paulo quanto a Undime Nacional. A gente tem um trabalho aí afinado, né? Em prol da qualidade dessa educação que a gente tanto preza, né? Essa educação pública. Eu acho que é super importante a gente lembrar de que lugar nós estamos falando. Porque quando a gente fala de educação, desses 47 milhões e 88 mil matrículas na educação básica, 80% estão dentro das escolas públicas. Isso significa que nós estamos formando a massa e a gente tem que formar massa crítica, massa que reflete, que pensa e que pode transformar o mundo, né? E quando eu falo transformar o mundo, eu não estou falando dessa coisa gigantesca, mas transformar esse lugar onde cada um atua todos os dias. Então, o nosso trabalho pela educação pública, gente, é um trabalho também por nós, porque se não tiver melhoria para esses alunos que estão nas escolas hoje, todo mundo vai passar perrengue mais na frente, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Eu lembro sempre da Marília Mendonça, quando a gente lembra É de bem assim. educação, porque de fato é isso, né? Nós estamos pensando em cada uma dessas crianças e adolescentes matriculados, mas também estamos pensando em cada um de nós. Eu acho que a Letícia já preparou o meu material aí e a Denise está congelada. Eu estou Nossa.
Eu tô mesmo. Tudo bem? Então tá bom. Bom, eu preparei para vocês aqui hoje um material, acho que precisa colocar lá no primeiro slide, tá nos anteriores. Colocar lá para cima. É, Na verdade, o que nós vamos fazer aqui hoje é uma leitura compartilhada da portaria, de modo que a gente possa entender o que ela tem e o quanto ela precisa de outros subsídios para que a gente possa entender o que tem nessa portaria com relação ao SAEB de 2025. Importante lembrar que esse SAEB de 2025, ele começa um SAEB de transição. Então, nós temos aí o início de um SAEB que ainda agrega uma matriz de 2001 e já vem trazendo parte da matriz de 2018, mas nós temos ainda aí até 2029 para poder, de fato, ficar com a base nacional comum como a matriz que vem a partir da base, né? Que é a matriz de 2018. Mas iniciamos agora um SAEB de transição. Pode pôr para mim o próximo. Pode passar. Então, aqui, olha, eu coloquei essa frase, né? A criança não entra na escola para aprender o mínimo, mas para aprender e se desenvolver de forma integral, porque é importante lembrar que quando a gente está trabalhando anos de SAEB, há um modo, né? Que às vezes os municípios ficam muito preocupados em trabalhar a matriz que vai atender a avaliação do SAEB. Importante lembrar que nós temos dois tipos de avaliação. Nós temos uma avaliação externa, que é essa que nós estamos falando aqui hoje, SAEB especificamente, mas nós temos nas escolas as avaliações de aprendizagem. Nós não podemos achar que essas duas coisas são iguais. Essa avaliação que nós estamos nos preparando agora via SAEB é a avaliação externa, que vai dizer como essa educação que é ofertada pelo serviço público chega até os alunos. Se esses alunos estão tendo acesso à qualidade, à equidade na educação, a partir do que a escola oferta. Então, para que isso aconteça, o que que o INEP usa? Usa uma matriz de referência para que se possa extrair dali itens que possam se transformar em itens de avaliação. A avaliação que acontece na escola é a avaliação daquilo que é ofertado por meio do currículo. Então, a criança tem direito ao currículo e a matriz de referência é aquela parte pinçada do currículo daquilo que é possível avaliar com a leitura e a interpretação e assinalar o X lá na questão. Sabemos que esse ano a gente tem algumas provas amostrais já com item de resposta construída, mas especificamente a nossa prova ainda é de múltipla escolha. Então, trazendo isso para cá, a questão é: nós não estamos em nenhum momento preparando essa criança para o mínimo. Nós estamos preparando essa criança para aprendizagem integral. Essa é a responsabilidade de cada escola. Então, todo o sistema, toda a rede que tem trabalhado a partir do currículo, tem monitorado essa aprendizagem, não precisa se preocupar com a matriz, porque efetivamente a matriz está sendo trabalhada no dia a dia da escola. Pode passar o próximo, por favor. Tá? Então, aqui só para a gente lembrar que, né, o SAEB é criado em 1990, então já são aí 35 anos praticamente de SAEB, e o IDEB foi lançado em 2007, que foi essa série histórica que nós tivemos, que era para ter encerrado em 2021, mas que devido à pandemia nós estendemos até 2023. Então, fizemos uma série histórica de 2007 a 2023, e agora nós teremos uma nova série histórica com todas as metas que ainda não foram divulgadas pelo INEP, mas em breve, provavelmente, já teremos as metas que nós deveremos atingir aí ao longo dessa nova série histórica, que também vem pelo PNE, pelo novo PNE, dizendo que para o quinto ano se pretende chegar em 70% dos alunos no adequado, para o nono ano, 65% dos alunos no adequado, e para o ensino médio, 60%.
nós ainda estamos, enquanto Brasil, bastante distante dessa situação. Então, temos muito que fazer por essa educação pública para que a gente possa, de fato, chegar nesses índices. Eu sempre gosto de dizer que os índices são importantes, mas por trás de cada um desses índices existem pessoas, existem crianças, adolescentes que têm direitos assegurados de aprendizagem e desenvolvimento, como preceitua a Base Nacional Comum Curricular. Pode passar o próximo. Então, aqui, só para a gente já entrar na portaria, né, nesse artigo 2º, que vem dizendo assim, que os objetivos do SAEB no âmbito da educação básica são, então, produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e unidades de federação, e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção de comparabilidade dos dados, de forma a viabilizar incremento das séries históricas. E a gente sabe aqui que produzir esses indicadores, alguns municípios e algumas escolas, às vezes, ficam sem os dados por conta da quantidade de crianças e adolescentes que fizeram. Então, mais abaixo, nós vamos ver aí qual é a quantidade específica para que a gente possa receber esses dados e poder fazer a avaliação de cada rede. Também é para avaliar a qualidade, a equidade e eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais. Lembrando que aqui, nesse item 2, a gente tem hoje a questão da condicionalidade 3 para o recebimento do VAR. Então, nós temos uma preocupação bem grande em olhar para os dados de equidade. Eu acho que é importante também lembrar aqui, nós não vamos trazer aqui a planilha, mas o INEP já soltou aquela planilha que mostra como cada município estava em relação a 2019 e 2023, tanto para as crianças pretas, pardas e indígenas, como para aquelas que estão no nível socioeconômico baixo. Importante lembrar que a comparação agora para concorrer ao VAR é como nós estávamos em 2023, nessa porcentagem, e como nós precisamos chegar em 2025 para ter essa condicionalidade para poder receber o VAR. No 3, subsidiar a elaboração, monitoramento e aprimoramento das políticas públicas em educação baseadas em evidências. Então, aqui outra questão: o quanto a gente aprendeu a monitorar de fato a aprendizagem que nasce na sala de aula, e esse indicador ele aparece na sala de aula para poder chegar no bojo da escola e chegar até a secretaria. Então, como é que nós estamos trabalhando com essa questão do monitoramento e o aprimoramento dessas políticas públicas? E o 4, desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional por meio de intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa aqui num âmbito um pouquinho maior. Mas a gente olhando para nós aqui no campo da escola, o item 1 e o item 2 e o 3 são extremamente importantes que nós possamos olhar para isso e observar o que temos feito no dia a dia na nossa secretaria, o quanto nós estamos organizando instrumentos de monitoramento para que a gente possa saber como está a questão da qualidade e da equidade em cada uma das salas de aula das nossas redes. Pode passar o próximo, por favor. Tá? Aqui, olha, no artigo 3º, então nós temos que o SAEB toma referência 7 dimensões. Essas 7 dimensões aqui, ela não está especificada no documento. Então, ela aparece fria e a gente precisa saber o que tem por trás de cada uma dessas dimensões. Como elas são grandes, eu já coloquei aqui, olha, aprofundar no documento de referência de 2018, entre a página 24 e 44. Então, eu não sei se aqui vai dar para ver, mas eu estou com o documento em mãos. Esse documento de 2018, ele tem 200 páginas, é um documento bastante grande, mas imprescindível que a gente faça a leitura. E aí eu já coloquei aqui onde está, das páginas 24 a 40, que a gente vai esmiuçar cada um desses itens. Então, atendimento escolar, ensino-aprendizagem, investimento, profissionais da educação, gestão, equidade, cidadania, direitos humanos e valores. Então,
Tudo isso, o SAEB, ele não vem para dizer se o aluno aprendeu língua portuguesa e matemática, ou ciências da natureza e ciências humanas. Na verdade, ele traz um cômputo, né, um combo de coisas que são possíveis serem avaliadas a partir da avaliação que os alunos respondem, dos componentes curriculares que são avaliados, mas, para além disso, todos os questionários vão trazer dados super importantes, por isso que a gente precisa agora, e amanhã nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, de como nós vamos fazer com que cada um que é responsável por responder os questionários sintam-se parte desse grande movimento do SAEB. Então, para que a gente possa, no final de tudo isso, quando a gente receber os dados, poder entender como é que está o atendimento escolar, como é que está o ensino e aprendizagem, como que está o investimento, como estão os profissionais da educação, como está sendo feita essa gestão, como está a equidade, garantindo que as crianças, independente de raça e cor e de situação socioeconômica, estejam todas aprendendo. E a questão da cidadania e dos direitos humanos e valores também. Então, eu sugiro, inclusive, eu já pedi para a Letícia da Undime, já enviei todos os documentos, porque a própria portaria ela traz tudo que a gente precisa, mas nós vamos precisar de outros instrumentos para poder entender o que a portaria traz. Então, todos esses documentos eu já disponibilizei e Letícia vai deixar aí no banco da Undime para que vocês possam acessar ao longo do processo. Pode passar, Letícia, por favor. Então, no artigo 4, os instrumentos do SAEP serão aplicados de forma amostral e censitária. Então, olhando, sempre lembrando da importância de nos prepararmos tanto para aquilo que é amostral, quanto para o que é censitário. O que vai dar resultado para a escola, que vai gerar IDEB, é a prova censitária, mas as escolas também poderão ser sorteadas para a prova amostral. Então, tenhamos o cuidado, precisamos manter os cadastros atualizados para que toda a comunicação chegue de forma rápida e assertiva para cada uma das escolas. Pode passar. E aqui, olha, para efeitos dessa portaria, consideram-se as seguintes definições. Então, nós vamos entender o que é população-alvo e o que é população de referência. Então, a população-alvo é o conjunto de escolas e redes e sistemas que se pretende avaliar. Se pretende, mas nem sempre todas serão avaliadas. E a população de referência são, de fato, aquelas que serão avaliadas no SAEB 2025. E aí a gente precisa entender o que é essa, quem são os alunos que compõem essa população de referência. Pode passar o próximo. Então tá aqui, ó, no artigo 6, a população-alvo do SAEB 2025 é composta por população-alvo, nós estamos nisso ainda. Escolas públicas e privadas localizadas em zonas urbanas e rurais que possuem estudantes matriculados no segundo, quinto e nonos anos do ensino fundamental e nas terceiras e quartas séries do ensino médio. E nas instituições privadas e públicas conveniadas com o poder público, localizadas em zonas rurais que possuam turmas de creche ou pré-escola da etapa da educação infantil. Então, aqui nós temos uma questão que é a educação infantil está sendo aí avaliada desde 2019, só que os dados não chegam para os municípios, né? Os únicos municípios que receberão dados a respeito da educação infantil, então são pouquíssimos, são aqueles que têm mais de 15 mil alunos na educação infantil. Então, mas mesmo assim, todos os questionários, não há avaliação das crianças, na verdade, a avaliação do que se oferece nessa educação, na educação infantil, e aí o resultado sai no cômputo geral para os estados. A gente não tem aí um resultado específico para a escola. Então, essa é a população-alvo de 2025. Lembrando que teremos aí avaliação com questionários para a educação infantil. Importante lembrar que o cadastro está aberto. Quem ainda tem professor que não está cadastrado, porque nós não sabemos quem serão as escolas sorteadas. Então, é preciso fazer o cadastro com antecipação para que a gente possa ter esses dados aí prontos em tempo hábil. Pode pôr o próximo, por favor. Então, aqui, aí nós vamos para a composição da população de referência. Aqueles que não serão,
tá? Então, quais são as escolas que não serão avaliadas? As escolas que tenham etapas de ensino fundamental e médio com menos de 10 estudantes matriculados em cada uma das etapas, salvo a exceção prevista no artigo 9. Porque tem uma questão, talvez vocês tenham assistido a live do INEP, são pouquíssimas as redes, acho que são menos de 10 redes. No dia da live eles comentaram em 6 redes, que tem essa especificidade, que pode ser avaliada com menos de 10 alunos, mas são pouquíssimas. Mas não serão avaliados turmas multisseriadas, turmas de correção de fluxo, educação de jovens e adultos, ensino médio normal e magistério, classe escola ou serviço especializado de educação especial não integrantes do ensino regular. Escolas indígenas que não ministrem a língua portuguesa como primeira língua. Inclusive, eu acredito que essa data já tenha expirado, que era para poder indicar qual município tinha escola onde a primeira língua não era a língua portuguesa. Então, aqui, composição da população de referência que não serão, aí que não farão essa avaliação em 2025. Então, essas salas aqui, elas não fazem parte do SAEB. Pode pôr o próximo. Depois, no artigo 8º, nós temos aí a população de referência será definida com base nos dados preliminares de matrícula inicial coletadas pelo censo de 2025, não sendo considerados para fim de aplicação do SAEB os dados incluídos no período previsto para a retificação da matrícula inicial do censo escolar de 2025. E eu coloquei aqui embaixo, acho importante olhar para a portaria 239, que fala dessa questão do censo, para que a gente possa entender que nós temos até 22 de agosto, então até hoje, quarta, até sexta-feira, para que vocês possam fazer a inclusão desses dados, tá? Então, os dados finais de matrícula inicial declarados no censo de 25 serão considerados para validação da população de referência no momento do cômputo dos resultados da avaliação, de forma que dados informados preliminarmente que se mostrem inconsistentes no processo de validação serão desconsiderados. Então, o cuidado agora em fazer toda essa inclusão de forma bem ajustada para que a gente não tenha nenhuma questão depois, porque aí a gente já não vai ter tempo de mexer com todos esses dados. Então, olhar para essa data de 22, porque o que vai ser considerado para o agendamento são essas questões ligadas à questão dos dados preliminares. Passou disso, já não. Apesar da criança poder fazer a prova, não será contabilizado. Pode passar, por favor. Então, agora, os instrumentos e participação. Pode passar o próximo já. Então, aqui, serão aplicados em formato censitário os seguintes instrumentos. Então, a gente começa falando aqui dos questionários de formato censitário. Então, todos farão, todos responderão. Quem são esses todos? Então, questionário eletrônico, secretário municipal de educação responde. Questionário eletrônico do diretor nas escolas públicas que ofereçam quinto, nonos do ensino fundamental e terceira e quarta séries do ensino médio. Questionário eletrônico do professor para os docentes de língua portuguesa e matemática do quinto e nono ano do ensino fundamental, terceira e quarta série do ensino médio de escolas públicas. E aqui, na questão do questionário, é importante lembrar o quanto nós temos que ter atenção ao responder os questionários. Porque os questionários eles vão gerar dados importantes para que a gente possa entender como essa educação pública tem chegado de verdade em cada uma das escolas. Então, olhar muito bem, talvez seja importante ir lá de novo no site do INEP, baixar o último questionário de 2023 e fazer uma leitura, podendo usar aí para os professores um HTPC, um momento de reunião, para ver o que tem ali naquele questionário que ainda não está claro, que pode ser elucidado antes de vocês responderem. E o questionário do aluno das turmas de quinto e nono ano do ensino fundamental e do terceiro e quarta série do ensino médio de escolas públicas. Aqui a gente tem uma questão bastante séria, gente. O questionário dos alunos, principalmente do quinto ano, porque o que acontece, como é um questionário que vem com palavras
que não são do dia a dia das crianças, fazer o uso desse questionário como atividade, pode ser uma atividade de matemática, de língua portuguesa, mas trazer o questionário, não necessariamente o questionário inteiro, mas poder usar as questões para ajudar esse aluno a pensar, porque uma coisa interessante é algumas palavras, e eu vou falar de uma experiência num município que eu acompanhei em 2023, onde eu fiz visita às salas do quinto ano e com o questionário em mãos, fazendo pergunta para os alunos que estavam no questionário. E uma coisa que para nós é muito normal, é muito clara, que é falar de escolaridade. Quando eu falei a palavra escolaridade do pai e escolaridade da mãe, eles não sabiam o que significava a palavra escolaridade. Então, o questionário dos alunos é uma coisa que precisa ser trabalhada desde já. Outra coisa, como o questionário ele vai levantar dados das questões socioeconômicas, é importante lembrar que a criança precisa colocar aquilo que de fato ela tem em casa. E é importante dizer para esse aluno, por isso que o preparo é super importante. Importante dizer que aquilo que está sendo colocado lá, ninguém vai ficar sabendo que foi ele que respondeu, né? Porque caso contrário, e eu vou uma outra experiência num outro município, que é um município que tem uma zona de muitas chácaras e as pessoas elas moram de caseiro nessas chácaras. Então, o que tem ali na casa do caseiro é do dono da chácara, não é do caseiro. E as crianças nessa região, nesse bairro específico, quando o diretor foi olhar, ele viu que tinha dado como nível socioeconômico alto. E ele ficou assustado, porque ele falou: não, aqui é uma região pobre, as pessoas moram de favor nas chácaras. E aí o que aconteceu? As crianças responderam que aquilo que estava dentro da casa do patrão, ali, do dono da chácara, como se fossem deles. Então, esses cuidados para que a gente possa, de fato, fazer com que essa criança responda da melhor forma possível, da forma mais verdadeira que ela possa responder. Por isso que a gente precisa fazer a leitura de cada uma das questões, principalmente essa que fala da escolaridade do pai, escolaridade da mãe, que eles possam fazer essa pesquisa anterior ao dia que eles vão responder o questionário, para que de fato a gente tenha aí quem são essas crianças de nível socioeconômico baixo de verdade, nível socioeconômico alto, quem são as crianças pretas, pardas, indígenas, que é outro problema. A criança se autodeclarar. Então, para a criança se autodeclarar, a gente precisa ter feito um trabalho muito bem feito. Lembrando que a Lei 10.639, ela precisa ser trabalhada nas escolas, de modo que essas crianças sintam orgulho de ser afrodescendente, para que elas não tenham nenhum temor em colocar que ela é parda ou que ela é preta, para que de fato a gente possa entender se a equidade tem chegado em cada sala de aula ou não. Então, a leitura desse questionário, eu diria que o questionário do aluno seria aquele que a gente precisa jogar bastante luz, e como nós estamos aí com aproximadamente 40 dias da aplicação da prova, nós estamos com o tempo um tanto apertado, mas ainda dá para fazer bastante coisa com relação a esse questionário, de modo que essas crianças possam responder da melhor forma possível, ampliando o vocabulário, né? Porque tem uma das perguntas que tem no questionário deles é perguntar se a rua que eles moram é de asfalto ou calçamento. E tinha criança que não sabia fazer a diferença entre uma coisa e outra. Então, os esclarecimentos que vêm anteriormente vão ajudar essa criança a responder a avaliação da melhor forma possível. Então, tomamos bastante cuidado com relação ao questionário dos alunos. Pode passar o próximo, por favor. Agora, falando aqui dos testes, né? Então, serão aplicados em formato censitário os seguintes testes, né? Os seguintes instrumentos. Então, censitário, onde todos farão. Não haverá sorteio nem escolha, todas as escolas que têm aí o quinto e o nono ano ou o ensino médio farão. Então, testes de língua portuguesa e matemática
conforme as matrizes de referência de 2001 e as novas matrizes alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, né, que é essa nova de 2018, mas que foram lançadas em 2022, outras, na verdade, elas estão no mesmo documento, nesse documento bem grossão aqui, elas estão todas aqui. Então, como a gente começa agora um processo que é de transição, nós manteremos ainda, o INEP vai manter ainda uma grande quantidade de descritores que são da matriz de 2001, mas já começa a agregar algumas habilidades da matriz de 2018. E amanhã, como a gente ainda tem um encontro, eu vou trazer a porcentagem que eles colocaram dessas habilidades que já vão compor esse novo teste. Também teremos aí teste de língua portuguesa e matemática para os estudantes do terceiro e quarto ano do ensino médio, que não é muito a nossa praia, mas cabe ler para nós aqui, que também farão essa de forma censitária. E teste de língua portuguesa e matemática com base nas matrizes de 2001 e alinhadas à Base Nacional Comum Curricular para os estudantes da rede municipal de quinto e nono ano do ensino fundamental em municípios cujas escolas públicas municipais desses anos possuam menos de 10 estudantes cada e o total de alunos do município seja maior ou igual a 10. Aqui é aquela parte que o INEP está colocando para nós, que são em torno de 6 redes, então são pouquíssimas redes e elas serão avisadas sobre essa condição específica para elas. Então, efetivamente, nós temos testes de língua portuguesa e matemática para o quinto e nono ano, e para o terceiro e quarto ano, quarta série do ensino médio, que são os testes censitários que vão gerar as notas de IDEB, de matemática e de língua portuguesa, e que compõem depois o IDEB da escola, o IDEB do município. Pode passar o próximo, por favor. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, esses documentos eu já liberei, vocês terão acesso, que é a matriz de 2001, ainda com os descritores, já que a matriz de 2018, que é esse documento que eu estou aqui, tá? E depois, pode passar o próximo. A partir da matriz de 2018, já saíram essas matrizes aqui. Então, que são documentos menores, especificamente falando daquilo que vai ser avaliado no SAEB. Então, temos aqui a língua portuguesa, ciências da natureza, matemática e ciências humanas. Então, esses documentos também eu já deixei liberado para que vocês possam ter acesso. A gente vai precisar olhar para a resolução, mas a resolução sozinha ela não dá conta. A gente precisa pegar outras resoluções, a portaria 239, que vai falar do censo, e esses outros materiais para poder compor o entendimento daquilo que está sendo solicitado nessa portaria. Pode pôr o próximo. Então, também aqui serão aplicados em formato amostral os seguintes instrumentos. Então, aqui a gente já sabe que as escolas serão sorteadas, né? Então, questionário eletrônico do diretor nas escolas privadas que ofereçam quinto e nono anos do ensino fundamental, terceiro e quarto séries do ensino médio. Nas escolas públicas e privadas que ofereçam o segundo ano do ensino fundamental e públicas e privadas da educação infantil. De novo, importante lembrar que aqui para as escolas que atendem o segundo ano e que são escolas públicas, que nós precisamos estar com os cadastros dos professores, dos diretores em dia, para que vocês possam acessar o questionário no SAEB e responder. Tá bom? Então, aqui olhando que nós temos amostral, questionário para o diretor das escolas privadas de quinto e nono ano, para as escolas públicas que oferecem segundo ano no ensino fundamental e públicas e privadas de educação infantil. Pode passar o próximo. Serão aplicados em formato amostral os seguintes instrumentos. Aqui os questionários eletrônicos dos professores para os docentes de língua portuguesa e matemática do quinto ano do ensino fundamental, terceira e quarta séries do ensino médio das escolas privadas. Turmas de segundo ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, ciências da natureza e ciências humanas de quinto e nono ano do ensino fundamental
das escolas públicas e privadas e turmas da educação infantil das escolas públicas e privadas. E aqui eu coloquei só um lembretezinho, importante realizar e atualizar o cadastro dos professores no sistema SAEB, que vai ficar aberto até 20 de 10 de 2025. Cuidado para não perder essas datas, com mais antecedência é melhor. A gente fica mais tranquilo do que deixar, porque às vezes o sistema dá problema, a gente não consegue acessar, e isso pode complicar os nossos resultados depois. Então, fiquemos bastante atentos aí com relação a esses questionários, que não são questionários em papel, são questionários eletrônicos. Pode passar o próximo. Então, no item 10, no artigo 10, serão aplicados em formato amostral os seguintes instrumentos agora para aluno, em turmas de quinto e nono ano do ensino fundamental e terceiro e quarto séries do ensino médio das escolas privadas. Então, aqui, especificamente de escolas privadas. Pode passar o próximo. Serão aplicados em formato amostral os instrumentos, questionário da família ou responsável. Então, essa é uma novidade. E aqui entra uma outra questão, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como nós temos aqui o questionário que a família vai responder, dos alunos que são do segundo ano, todo o cuidado que a gente precisa ter nessa participação da família, para que eles possam entender a necessidade de responder esse questionário da forma mais clara possível. Por isso que amanhã nós vamos falar de algumas dicas para que a gente possa, de fato, trazer a comunidade para dentro da escola, mesmo aqueles que são do quinto e do nono ano, para trazer a responsabilidade da participação, lembrando que uma das condicionalidades para o VAR é que nós tenhamos aí 80% de participação nessa avaliação. Então, nós vamos precisar fazer um barulho nas escolas, de modo que esses alunos sejam sensibilizados para poderem fazer a prova, tá? E aqui no caso das famílias dos alunos do segundo ano, uma parte a mais, que é o trato com a família para responder também esse questionário. Pode passar o próximo, por favor. E aqui sobre a questão das provas amostrais ainda, né? Então, o que que nós teremos o ano e qual matriz nós vamos usar? Então, ciências da natureza e ciências humanas serão usados no quinto e no nono ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas, e as matrizes, elas já são alinhadas à matriz de 2018. Então, aqui a gente não tem matriz de 2001, nós só temos já a matriz alinhada à BNCC. Língua portuguesa e matemática para os estudantes do segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas, e a matriz já está alinhada à BNCC. Então, é importante lembrar também que nós teremos algumas avaliações aqui no caso do segundo ano, que já terão itens de resposta construída, onde os alunos vão escrever. Tanto é que, se vocês observarem, amanhã eu posso disponibilizar também para vocês, nós já temos aí a matriz do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que traz habilidades de leitura e traz habilidades de escrita também, além daquela que está aqui nesse documento de 200 páginas. Também língua portuguesa e matemática para quinto e nono ano do ensino fundamental das escolas privadas, também usando as duas matrizes, a matriz de 2001 e a matriz de 2018. Claro que mais descritores de 2001 e um pouco menos da matriz de 2018. Isso vai se diluindo aí até que nós cheguemos em 2029 com um olhar total para a matriz de 2018. Língua portuguesa e matemática para o terceiro e quarta série do ensino médio de escolas privadas, com as matrizes ainda de 2001. Então, aqui nós não temos agregada a matriz aliada à BNCC. Então, essas são aqui os testes que serão de forma amostral, né? Não é censitário. Censitário, língua portuguesa para quinto e nono ano, terceiro e quarto ano do ensino médio. Língua portuguesa e matemática. Pode passar o próximo, por favor. Tá? E aqui, olha, nós temos agora aproximadamente 40 dias para o início das aplicações. Então, quando a gente fala 40 dias, parece muita coisa, mas não é. Nós precisamos aí otimizar o tempo para que nós tenhamos, assim, as aplicações de uma forma muito tranquila com os nossos alunos e colher os bons frutos dos trabalhos que nós temos feitos em cada uma das escolas. Pode pôr o próximo, por favor.
Então, aqui, aplicação dos instrumentos impressos. Então, outubro, de 20 a 31, todas as unidades da federação. Então, essa é a data, né? Novembro, nós teremos o SARESP. E aqui, entre 20 e 31, nós temos aí essas avaliações. Fiquemos aí bastante atentos, porque vocês receberão ligações, né, da empresa contratada do INEP para falar das datas que a sua escola fará a prova. Então, é importante que todos esses dados estejam bem alinhados, que o número de telefone esteja lá acertado, o e-mail, enfim, para que não tenha nenhuma complicação na comunicação entre INEP e escola. Pode passar o próximo. Então, o artigo 13 vai dizer para nós aqui, ó, as escolas participantes serão contatadas por instituição contratada pelo INEP para realizar o agendamento da aplicação dos instrumentos do SAEB 2025. Então, manter o cadastro atualizado, gente. Esse é um cuidado que o INEP tem colocado todo o tempo para que essa comunicação de fato seja efetiva. Pode passar o próximo. Os estudantes público-alvo da educação especial matriculados em turmas regulares para aplicações do SAIB participam da avaliação. Então, gente, aqui o cuidado é, se essa criança não tiver lá na matrícula preliminar, ela não tem como receber os cuidados necessários que ela precisa ter. Então, separar os alunos que são autistas, ter alguém para acompanhá-los, uma sala especial. Então, todo cuidado com relação a essa data que expira no dia 22 de agosto. Pode passar o próximo. Atendimento especializado, pode pôr. Pode pôr o próximo, isso. Então, os estudantes que tratam o artigo 14, eu coloquei aqui embaixo, então, público-alvo da educação especial, matriculados em turmas regulares, selecionadas para aplicação do SAEB 2025. Então, esses alunos possuem o direito ao atendimento especializado, a depender das informações fornecidas por meio do cadastro do aluno na matrícula inicial do censo escolar. Então, esse aluno precisa estar lá dito qual é a necessidade que ele tem, para que, quando no agendamento, vocês possam dizer quem são esses alunos e o que vai ser preciso. Caso contrário, não tem como fazer diferente para esses alunos. Então, por isso que todo cuidado agora com essa questão do cadastro, né? Como foi feito esse cadastro inicial, para que de fato a gente saiba quem são os alunos que têm esse direito. Pode pôr o próximo. Não haverá produção de instrumentos adaptados e atendimento especializado para os estudantes identificados como público-alvo da educação especial no momento do agendamento. Então, não adianta falar que você tem tantos alunos se eles não aparecem na matrícula inicial, porque aí não vai ter como fazer nada que possa ajudar esse estudante no momento. Então, todo cuidado agora é pouco para saber como é que tá, quem são esses e se eles aparecem lá na matrícula inicial, porque na data do agendamento aí não haverá a possibilidade de produção desses documentos adaptados, principalmente aí as provas que têm os caracteres maiores e em braille, né, para os alunos cegos. Pode pôr o próximo. Então, no artigo 17, o atendimento especializado no SAEB consiste em atendimento com recursos. Então, esses alunos que vão precisar de uma atenção especial. Então, atendimento com recursos e profissionais oferecidos pela escola participante. A gente não vai ter aí, não vão mandar pessoas para fazer, a gente vai ter que se organizar na escola. Tempo adicional para a realização dos testes e preenchimento do questionário. Sala extra com agrupamento adequado às necessidades educacionais especiais. Aqui a gente sempre olha bastante para os alunos TEA. Instrumentos adaptados para os estudantes com baixa visão, né? Então, aumentados ou em braille. Aplicação no 9º ano do ensino fundamental de questionários e cadernos de provas em braille e ledor para todas as áreas avaliadas. Então, língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, como medida de avanço da acessibilidade
progressiva no âmbito do SAEB. Então, esses alunos terão essas provas diferenciadas. E eu coloquei aqui embaixo, só tarjadinho aqui de amarelo, né? No parágrafo único, todo atendimento especializado terá como referência dados preliminares da matrícula inicial declarados pela escola no censo escolar de 2025. Então, observar a portaria 239, para que a gente saiba a data específica, para que não corramos nenhum risco de não ter como atender essas crianças no dia da prova, esses adolescentes. Pode passar o próximo. Da seção 5, inviabilidade da aplicação, vamos lá, pode pôr o próximo. Então, artigo 18, quaisquer problemas ou dificuldades que inviabilizem a aplicação dos instrumentos do SAEB 2025 deverão ser reportados pela escola imediatamente ao aplicador e registro nos formulários de aplicação. Então, qualquer problema que acontecer precisa ser registrado nesse formulário. Depois, a escola poderá solicitar a inserção em ata de fatos relevantes que ocorram durante a aplicação. E poderá haver período adicional de aplicação do SAEB em função de contingência relevante. Deu uma chuva forte, alagou a escola, uma coisa muito grave que tenha acontecido, aí a gente tem a possibilidade de ter um período adicional, desde que tudo isso seja documentado. Pode pôr o próximo. Aqui, só para a gente lembrando esse quadro síntese, eu só fiz um copia e cola do que está lá na resolução. Então, a divulgação dos resultados finais do SAEB ocorrerá no período previsto nesse anexo. Então, nesse anexo não tem só a questão do resultado, mas tem o cadastro de atualização dos diretores e professores, que vai até 20 de outubro. Tomamos bastante cuidado com as datas. Indicação feita pelas secretarias estaduais e órgãos dirigentes municipais de educação ao INEP, por meio do sistema SAEB, sobre escolas indígenas que não participarão do SAEB devido à particularidade do seu projeto político-pedagógico. E aí, essa fase nós já encerramos, foi dia 8 de agosto. Aplicação dos testes e questionários impressos entre 20 e 31 de outubro, aplicação dos questionários eletrônicos, que aí é diretor, secretário, professor, entre setembro e novembro, divulgação dos resultados preliminares do SAEB, de 6 de julho a 10 de julho de 26, interposição de recursos contra os resultados preliminares do SAEB, que pode ir de 6 de julho a 10 de julho, e resultado do recurso contra resultados preliminares do SAEB a partir de 28 de agosto. E divulgação final do SAEB 2025 em 28 de agosto de 2026. Pode passar o próximo. Então, no artigo 22, as aplicações censitárias gerarão resultados agregados para o Brasil e unidades da federação, né, os municípios, bem como poderão gerar resultados agregados para município e escolas, desde que respeitados os seguintes critérios. Então, tem aqui: as escolas deverão registrar no mínimo 10 estudantes da etapa avaliada, presentes no momento da aplicação dos instrumentos e alcançar a taxa de participação de pelo menos 80% dos estudantes matriculados, conforme declarado no Censo Escolar de 2025. Esse é um cuidado que a gente precisa tomar desde já. Nós sabemos que depois da pandemia, os alunos faltam mais às aulas do que anterior. E aí nós precisamos de um trabalho efetivo para que nós possamos, de fato, fazer com que os alunos compreendam a importância da participação nessa avaliação externa. Então, todo o trabalho com a comunidade interna, a comunidade externa da escola, para que nós possamos alcançar pelo menos 80%. O ideal para nós, 100%. Mas a gente sabe que às vezes o 100% nem sempre é possível, mas impossível que nós tenhamos aí menos de 80%. Nós podemos fazer um trabalho muito bem feito, né, para chamar toda essa comunidade e fazer com que todos estejam aí envolvidos e engajados com o SAEB 2025. Pode passar o próximo. E é importante lembrar também que a questão do VAR, o resultado do SAEB, ele vai gerar financiamento para 2026 e 2027. Então, essa é uma preocupação que os municípios têm com esse SAEB, né? Porque gerará aí financiamento para educação para 2 anos.
Artigo 22. As aplicações censitárias gerarão resultados agregados para o Brasil, unidades da federação, bem como poderão gerar resultados agregados a municípios e escola, desde que respeitados os seguintes critérios. Agora, parte 2, que é em relação aos municípios. 80% lá para as escolas, e aqui agora falando dos municípios. Então, registrar no mínimo 10 estudantes da etapa avaliada presentes no momento da aplicação dos instrumentos e alcançar taxa de participação de pelo menos 50% dos estudantes matriculados na etapa do ensino avaliada, conforme dados declarados lá no censo de 2025, considerados aqui com os dados finais de matrícula inicial, tá? Então, lembrando aqui que para a escola 80%, para o município 50%. Mas nós queremos 100% tanto para a escola quanto para o município. No parágrafo único está assim: em caso de municípios que tenham apenas uma escola avaliada por um ano ou etapa, e quando essa escola não atingir o mínimo de 80% de taxa de participação nos termos do inciso 2 na linha B, o resultado não será publicamente divulgado para o respectivo município. Isso acontece em municípios muito pequenos. Então, quanto menor o município, maior o cuidado com a participação. Pode colocar o próximo. No artigo 23, nós já estamos aqui perto de encerrarmos, que hoje foi essa parte bem didática de mostrar a portaria. Então, artigo 23, o sistema SAEB estará disponível no período previsto no anexo 2, aquele que eu mostrei para vocês lá em cima, para a realização de novos cadastros e atualização das informações de diretores, professores das turmas participantes do SAEB 2025, com vistas a realizar posterior preenchimento dos questionários do diretor, do professor, inclusive das turmas da educação infantil durante o período específico informado no anexo 2. Então, aqui, cadastro de atualização cadastral dos diretores, professores no sistema SAEB, encerra dia 20/10. Então, tomemos cuidado com a data. Parece que está longe, mas quando a gente está envolvido com as coisas da escola, o tempo passa muito rápido. Então, quanto mais rápido vocês fizerem, melhor para todo mundo. Pode pôr o próximo. Então, agora nós já estamos aqui praticamente encerrando. Façamos o melhor em 2025, gente. A nossa luta pela educação pública é para que, de fato, as nossas crianças tenham acesso à aprendizagem e desenvolvimento, né? Desenvolvimento integral, para que nós tenhamos um país melhor para nós hoje e também para o futuro, né? E nós vamos precisar de todo mundo. Não vai para deixar, não dá para deixar ninguém de fora nesse momento. Nós temos que engajar toda a comunidade, lembrando do provérbio africano que nós precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, se o município ainda tiver a oportunidade de trazer a intersetorialidade entre as diferentes secretarias, todo mundo trabalhando em prol dessa educação, o resultado não tem como ser diferente daquilo que nós esperamos, que é um resultado de fato de aprendizagem e desenvolvimento. Pode pôr o próximo. Aqui os meus contatos. E eu vou pôr o próximo, que nós temos aí alguns materiais. Pode pôr. Aí a referência. E pode tirar a tela já, por favor. Todos esses outros materiais, eles já estão com o pessoal da Undime, são vários materiais que estão atrelados aí à portaria, né? E que é imprescindível que a gente possa fazer essa leitura nos HTPCs, nos momentos formativos, com as equipes técnicas das secretarias, para que isso fique cada dia mais palatável para nós. Porque a portaria ela é fria. Mas quando você pega, por exemplo, as dimensões e você vem para esse documento, é um documento riquíssimo para que a gente possa entender o que cada uma daquelas dimensões vem dizendo e da importância do SAEB, não só para a gente dizer se a criança aprendeu língua portuguesa e matemática, é muito além dos dois componentes curriculares. É saber as políticas públicas estão de fato chegando em cada sala de aula. As nossas crianças têm acesso a uma aprendizagem de qualidade com equidade?
E sem indicadores, gente, não tem como trabalhar a educação. Tem muita gente que não gosta, que fala que a gente vive fazendo prova e realmente a gente faz muita prova. É só tomar o cuidado de saber quais são os indicadores necessários para que nós possamos fazer alinhamentos em prol de uma política pública que chegue dentro de cada sala de aula. Gente, se a política pública não chega na sala de aula, ela não é política pública. Ela pode ser qualquer coisa, menos política pública. Meus agradecimentos, Denise, Luiz Miguel, Letícia e os demais que ficaram aqui na live. Foi uma live didática, né, de fazer leitura, mas que é importante para a gente poder entender o que tem nas entrelinhas. Maria Regina, obrigada. Obrigada por esse espaço tão importante para nós secretários. É um encontro um pouquinho chato, né? Olhar para a legislação, para a frieza das letras é chato, mas é necessário. Nós temos que saber estar atentos a todos os prazos e tudo que a resolução diz, porque isso norteia todo o processo de avaliação externa e o quanto isso é importante para todas as redes. Então, muito obrigada e a gente vai se ver aqui amanhã. Mas antes de encerrar, eu preciso agradecer uma pessoa. Letícia, você está por aí? Mostra o seu Então, rostinho sim, para nós. então, Pessoal que sim. está aqui na live, essa aqui é a Letícia, nossa nova analista de comunicação e marketing, está aqui conosco. Pode ver que a Undime já está sofrendo uns processos diferenciados, né, de comunicação nas redes sociais, e a pessoa responsável por isso é essa pessoa super bacana e super comprometida, que é a Letícia. Dá um oi aí para todo mundo, Letícia. Oi, pessoal, é um prazer fazer parte da Undime, estou gostando bastante, estou aprendendo muita coisa, porque é um universo novo para mim também, mas estou adorando fazer parte disso e fazer acontecer. Então, contem comigo para tudo. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão aí na live. Eu vi que nossa audiência está muito boa. E deixar aqui um convite para todo mundo que está aqui para amanhã. Amanhã a gente vai falar em como as escolas poderão desenvolver ações que potencializarão os alunos a responderem de forma eficaz o questionário socioeconômico e a avaliação. E também trará a importância da comunicação, colaboração com as famílias, de modo que todos sintam-se responsáveis por esse momento de avaliação externa. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos aqui. Maria Regina, mais uma vez, obrigada. E nós esperamos todos aqui amanhã, se Deus quiser, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e percorrer aí esse caminho tão pequeno, né, agora, de menos de 40 avaliações, e conseguir organizar, articular nossa rede para que a gente faça um SAEB de sucesso em 2025. Obrigada, pessoal. Até amanhã.